Ya saben, solamente ahí por donde está la pastora van a salir los pequeñitos. Amén. Vamos a estar bien atentos a la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Amén, hermano Jorge. Claro que sí. Nuestro pastor va a ser el que va a traer la palabra. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém? Não podemos olvidar da bondade de Deus, da fidelidade de Deus para conosco. Eu, por exemplo, 64 anos de idade, de aqui para adelante, minha vida cambiou. É uma história diferente que tenho. Porque, de repente, há 25 dias atrás, 25, não tem nenhum mês todavia, há 25 dias atrás, depois de jogar pelota, eu senti dolor no peito e fui para o hospital e aí quedei. Tinha três blocos em minha vena. Estava bloqueado minha vena em 3 lugares. E de aí me mandaram para Tallahassee, para Memorial Hospital. E me abriram o peito e fizeram bypass, 3 bypass. Não foi um, irmão. Não foi 2. 3 bypass. Puente de Safena. Fizeram em mim. 3. Há 25 dias atrás. O doutor falou que só ia poder fazer algumas coisas depois de 3 meses. E no segundo dia eu já caminhei no pátio do hospital. O doutor falou, certamente vai sarar rápido, porque você está muito forte. Já estou caminhando 2 milhas por dia, todos os dias. Caminho 2 milhas. E a herida do peito já sanou. Já não tenho mais a herida, está apenas a marca, mas já está sanada. Mas só tem 25 dias. E tenho que ter paciência, porque ele falou que quando enterrar 3 meses, eu vou poder volver a jogar pelota de novo. Então, tenho 25 dias, quase um mês, vou ter paciência de esperar 2 meses mais. E depois vou volver a jogar pelota de novo. Para o louvor e para a glória de Deus. Amém? A lo mejor vou volver para o dia do pastor, para o nosso acampamento. Aí sim, aí vou volver a jogar pelota de novo. Amém? Mas Deus é tremendo. Minha vida cambiou, irmãos. E com 4 dias depois de operar-me, 4 dias depois, eu vim para minha casa. Já me mandaram para casa. E no domingo, eu já prediquei aqui na casa de Deus. Então, 5 dias depois da operação, eu já estava de novo em el púlpito da igreja predicando. Para o louvor e para a glória de Deus, sigo predicando todos os miércoles, domingo, quando o sócio não predica, eu predico. E estou honrado com meu Deus, agradecido, e tenho esse testemunho para contar todos os dias de minha vida. Amém? Eu invito os irmãos a abrir suas Bíblias, João 3,16.
John 3:16. Juan 3:16. Vamos ler ele 15 e ele 16. Juan 3:15 habla assim: para que todo aquele em que ele crê. Hold on. Eu só quero fazer uma pergunta. Para que todo aquele em que ele crer. É uma condição? Tem que crer? É uma condição? É uma condição, né? Aí guardando aí. Para que todo aquele que em ele crer não se pierda, mas tenha vida eterna. Para não se perder e ter vida eterna, tem que primeiro o quê? Crer. Aí depois vem 16. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a su Hijo unigênito, para que todo aquele em quem ele crer não se pierda, mas tenha vida eterna. Quantas pessoas que creem em Jesus podem alcançar a salvação? Quantas? Aí, segundo esse versículo. Quantas pessoas? Para que todos, não é um grupo, não é 10, não é 144.000, conforme habla os testigos de Jeová, não é alguns, para que todos, com uma condição, tem que crer em Ele. Se você crê, você pode ser salvo. Basta crer. Amém? Amém. Amado Deus, te louvo por esta palavra. És viva e és eficaz. Senhor, habla com denuedo. Em el nombre de Jesus. Amém. E amém. Hermanos, eu tenho ensinado em nossa igreja aproveitar e caminhar assim, porque o doutor falou que tenho que caminhar 15 minutos todos os dias. Então, aqui já está grande. Se eu terminar a prédica caminhando para allá e para cá, já deu uns 20 minutos, já caminhei. Mas antes de ir para Tifton hoje, eu vou caminhar, no mínimo uma milha mais, porque é um compromisso que tenho comigo, de caminhar todos os dias, o máximo que puder, para quando eu volver a jogar a pelota, eu estar em condição física. Amém? Irmãos, eu ensino para nossa igreja, number one, por la experiência de cristianismo que eu tenho. Eu nasci em el Evangelho, e quando eu nasci em el Evangelho, meus pais obreiros da Igreja Bautista, irmãos pastores da Igreja Bautista. Então, irmãos, eu vivi e cresci em este meio, aprendendo em la escola dominical. Depois, minha abuela, a mamá de meu papá, é de la Igreja Assembleia de Deus. Outro ritmo, outra forma de crer, outra forma de ser cristiano, mas todos são irmãos. Cada um tem suas doutrinas, cada um tem sua fé, cada um tem sua forma de crer. E tudo isto, tanto os bautistas como os Assembleia de Deus, cada um tem sua doutrina, tudo isto basado em duas linhas de crer em la palavra de Deus diferente.
duas linhas, duas formas de crer diferentes. Armênio e também nosso irmão Calvino. Calvinistas e armenianos. Cada um tem uma linha de pensar. E por la linha de pensar de Calvino, por la Bautista, que eu fui criado, a mim não me gostava muito. Eu fui crescido aí, cresci. E quando com 16, 17, 18 anos, tinha muitas perguntas dentro de mim que nada me respondia. Eu chegava para meus pastores e perguntava: ei, por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E, Carlos, você pergunta demasiado. Se era a boca, pergunta menos. E eu quedava com essas curiosidades, porque não tinha um pastor para responder minhas perguntas. Fui viver com minha abuela por 2 anos, em la Igreja Assembleia de Deus. Mas allá também, eu quedava questionando por quê, principalmente quando falava em línguas, e eu mirava as pessoas falando em língua deste lado, falando em língua deste lado, e eu falava: por que eu não hablo? Por que eles falam em la língua diferente e eu não hablo? E eu questionava: por quê? Por que isso? E Carlos, você pergunta demasiadamente, pergunta menos, apenas crê. Mas eu não posso crer em aquilo que não tenho entendimento, irmãos. Eu tenho que ter entendimento para poder crer. Não necessito saber do final, mas necessito ter entendimento sobre o assunto. Então, com 18 anos, estava listo para ir para a universidade. E meu papai queria que fosse para um instituto bíblico, para me preparar para vir a ser um pastor bautista como ele, de Calvino. E eu falei: não, eu não quero ser pastor, eu quero ser engenheiro elétrico. E estudei, irmãos. Estudei eletrônica, estudei computação, estudei tantas coisas em minha vida, em la universidade normal e comum. Nunca trabalhei, nunca ganhei 1 centavo com meus estudos, com meus diplomas. Nunca ganhei, porque logo depois de eu vir para os Estados Unidos, não para os Estados Unidos, Canadá, e depois a estudar em universidades. Minha curiosidade era tão grande. Não queria ser pastor, nunca queria ser pastor, mas queria aprender. Tinha uma hambre de aprender. Estudei em universidade wesleyana, estudei em universidades, em cursos bíblicos, de la Vieja Convenção, estudei em pentecostalismo, quis saber de onde veio o pentecostalismo e aprendi muita coisa, aprendi tudo. Aí, então, a hora que aprendi muitas coisas na escola, quando não quer saber, tem que estudar, irmão. Depois que aprendi muitas coisas, eu já tinha discernimento. Por que a Igreja Bautista atuava assim? Por que a Igreja Assembleia atuava assim? Por que outras igrejas atuavam assim? Mas eu leia a Bíblia, e muitas coisas que os bautistas faziam, não encontrava base aqui na Bíblia. Muitas coisas que os assembleianos faziam, não encontrava base na Bíblia. Muitas coisas que os presbiterianos faziam, não encontrava base na Bíblia. Estava malo. Para mim, eu estudava, eu leia a Bíblia, e eu pensava: então é porque a Bíblia está traduzida para português, espanhol, tem que ler a Bíblia em sua linguagem original. E eu comecei a estudar, irmãos, hebreu, e comecei a estudar grego, e comecei a estudar de tudo, para poder entender a Bíblia melhor. Quando foi um dia que eu estava orando na madrugada, o Espírito Santo em grego, para entender
porque eu já usei homens para traduzir em sua língua. Porque senão, todos teriam que aprender hebreu para entender a Bíblia. E não são todos que podemos estudar hebreu. Muitos nem à escola normal pude ir. Não pude sentar em uma escola normal. Então, o Espírito Santo falou em meu coração: se for necessário estudar hebreu, estudar outras línguas, para poder estudar a Bíblia, como o povo vai entender a Bíblia para poder aceitar a Cristo, aceitar a mim como Salvador personal? E então eu falei, eu tinha orgulho, irmão. Às vezes que ia predicar em uma igreja, eu tinha orgulho de falar. Aqui em português está falando assim, em hebreu está falando assim. Depois eu falei, que tonteria isso. Está falando a mesma coisa. Dá umas poucas diferenças. Mas a diferença que dá, que se há, não é uma diferença que impossibilita de entender o amor de Deus. Portanto, eu falei grego, nem hebreu, nem hebraico, nem nada necessita. Necessita de eu ser imagem e semelhança de Deus. Imagem em minha persona e semelhança na forma de pensar e de actuar. Aí eu pensei, rodando, curiosidade, minhas curiosidades que tinha antes de virar, se eu já posso responder algumas perguntas, se algum membro de minha igreja venir me perguntar, se eu já posso responder. E eu fui apenas aqui, no livro de João 3,16, me responderam quase todas as minhas perguntas. Apenas em João 3,16. Eu tive quase todas as minhas perguntas solucionadas. Mas a sou curioso, me gusta de estudar a Bíblia. Estudei o livro de Gênesis e falei, rodando. Muitas destas religiões, que são irmãos, eu não desconsidero, mas eles não creem em livre-arbítrio. Eles pensam que é por la gracia e não há intervenção nossa na salvação. E eu falei, de verdade, a Bíblia habla, porque sois salvos mediante, através de la fé. Mediante la fé, sois salvos. Aí eu pensei, uau, é verdade. É por la graça. Mas eu falei, e meu livre-arbítrio, onde está? Eu fui no livro de Gênesis, e Deus põe a pareja, Adão e Eva, aí, no horto. E planta um horto, vamos fazer uma suposição, com 1000 árvores. E esse horto com 1000 árvores, ele põe no centro a árvore da vida. E depois põe aí de lado a árvore do bem e do mal. Aí está. E quando ele põe a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, ele habla para Adão. Presta atenção, filho. Presta atenção, muchacho. Você pode comer de lá 999 que há aqui. Pode comer incluso de la árvore de la vida. De la árvore de la vida. Mas de la árvore del bem e del mal, não tocas. Porque aí já vem outra condição. El dia que tocar, morirás. Se depender apenas de Deus, Deus não ponia essa condição e nem pondria a árvore del bem e del mal aí. Deus ponia apenas a árvore da vida. Para que uma vez salvo, comeu da árvore da vida, salvo para a eternidade. Porque se eles comem da árvore da vida, o que passaria?
nunca mais pecaria, porque a árvore da vida conduziria diretamente para a eternidade. Mas Deus não hizo isto, porque Deus não quer robôs para servir a Ele. Deus não quer robôs que fazem apenas o que Ele quer que haga. Deus criou nós outros diferente de Los Angeles. Los Angeles foram criados com a possibilidade de pecar, foram criados eternos. Mas uma vez pecar, pecadores eternos, por isso existem os demônios, porque os demônios são Los Angeles caídos. Não tinha condição de volver. E por que os demônios não podem arrepender e volver de seus pecados? E venir, volver na presença de Deus de novo? Porque eles não têm corpo. Porque sem ele corpo é que podemos cair, arrepender e levantar. Por isso Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu um corpo para nós outros. E porque Deus deu esse corpo para nós outros, Deus nos deu esse corpo inteligente, capaz de restituir, de rehacer. Um corpo capaz de corta, ele cura solito. Como estou curando aqui? Sem medicina. E uma mente, espírito, alma e corpo. E agora, nós outros com a capacidade de ter domínio sobre todo o reino físico. E agora? Adão habla para Eva. Eva, Deus falou que podemos comer de tudo, menos del bem e del mal. Está bem? Então você não toca. Adão deixou Eva solita um dia, assim como muitos homens deixam suas esposas solitas, não cuida de elas, deixa viajar solita, deixa ir. O diabo está louco, o diabo está para agarrar ovelhas solas, sem aquele que cuida. Portanto, homens aprendem com Adão, não deixa suas esposas solas. Aonde vai? Vai com ela, leva ela, esteja com ela. Não fomos hechos para viver solos. E minha maior amiga e companheira é minha esposa. Quando vai ao Walmart, Carlos, vamos ao Walmart comigo? Vamos. Não estou fazendo nada. Se puedo, acompanho em todos os lugares. E aí, Adão deixa a Eva sola. O diabo aproveita da situação e chega allá, e aí empieza o pecado no mundo. Ei, mira aquela árvore aí. E Eva mirou, de lejos. É bonito ou não é? É linda aquela árvore. Irmãos, Deus nos deu quantos sentidos? 5 sentidos. E com os 5 sentidos que adoramos a Deus, são os mesmos 5 sentidos que pecamos. Com os mesmos 5 sentidos que podemos adorar e buscar adorar a Deus, são os mesmos 5 sentidos que nós outros podemos cometer pecado e adorar o diabo também. Portanto, com o primeiro sentido, ouvir. A mulher estava aí, o que está fazendo? Nada. Levanta a cabeça. Ouviu primeiro. Mira para aquela árvore allá. Ela escuta a voz do diabo por primeira vez. Ela levanta a cabeça. É linda aquela árvore. É bonito ou não é? É beautiful. Mira os frutos daquela árvore. Escutando o diabo. Primeiro sentido. Escutando o diabo. Mira os frutos dela. Mira como aqueles frutos são beautiful. Agora, quer acercar para nós outros mirar mais de cerca? Aqui, mirar mais de cerca. Vamos acercar a visão. Acercamos, cerca, mira os frutos e habla, uau!
há frutos, não é, irmã? Há frutos que vamos ao Walmart tão frescos, só de mirar dá vontade de comer. E aí está Eva mirando. Sentido escutou. Segundo sentido, mirou o fruto. De verdade, são frutos lindos, não? São frutos lindos. Você necessita acercar para olhar. E acerca, vamos ler. E quando acerca, uau! Como huele bem este fruto. Uau! Bonita, és um bom olor, e os 5 sentidos estão 3 já. Estão 3 sentidos. E aí a hora toca em esse fruto. E ela, sem saber o que está passando, toca. Uau, que pele macia. Que skin mais macia. E toca. A hora você necessita é dar uma mordida nesse fruto para você completar seus 5 sentidos de que fruto macio, saboroso, bonito. Agarra. E quando morde, o que passou? Que saboroso este fruto! Adão. Levanta, Juan Cifuentes. Adão está aí. Eva, agarre o fruto. Amor, my love, honey, cute. Mira esse fruto. Que fruto é esse, Adão? Que fruto é esse, Eva? ¿Qué fruto es ese, Eva? Aquele fruto que Deus falou para não comer. ¿Y usted comió? Não resisti. Saborosíssimo. Mira que bonito. Toca. Mira como é liso. Mira isto. É bueno ou não é? Coma, meu amor. Coma um pedacito também. Irmãos, preste atenção. Nesse momento de coma um pedacito também, o que ele tinha que fazer? Rechazar. Dizer que não. E pelear com ele. Sidão. E pelear. Por isso Deus instituiu a igreja e manda Cristo. Porque amou a igreja de tal maneira. E envia Cristo para quê? Para amar a igreja. E quem ama, protege. Quem ama, cuida. Quem ama, ajuda e ensina. Adão cuidou? Adão protegeu? Adão fez algo por Eva? São o mesmo de muitos homens bananos que há por aí. Que a mulher está fazendo as coisas e os homens, não problema, meu amor. Depois do matrimônio termina. Por quê? Porque são homens que não assumiu a vontade de Deus, que o homem seja o cabeça da mulher. E não é cabeça para escravizar. Se eu estivesse no Brasil, talvez já estava vindo para me prender, porque agora está uma lei em Brasil que se o homem predica ou lê esses textos de Bíblia que habla que a mulher tem que ser submissa, já está prendendo os pastores e os sacerdotes. Em Brasil, está passando isso. Mas por mientras aqui não está todavia, podemos predicar a Bíblia. E a Bíblia está falando, homem, você foi hecho para ser el cabeça de sua esposa.
E cabeça como Adão tinha que fazer o quê? Amor, Deus falou para não comer esse fruto. E você comeu. Por que Deus falou? El dia que comer, morirás. Isso quer dizer que você está morta para Deus. E a Bíblia habla, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A debilidade de Adão alcançou nós outros também, o pecado. Por la debilidade de Adão. Se ele tivesse falado assim, não vou comer, porque eu não quero morrer como você está morta. Deus ia venir e falar a Adão, how much you love Eva? Quanto você ama a Eva? E ele ia falar, eu amo com todo o meu coração, mas desobedeceu. Destituída está de sua glória agora. Agora eu não desobedeci, eu estou. Adão, morre por ela. Porque a Bíblia está escrita no livro de Deuteronômio que o homem que não peca, a morte não tem poder sobre ele. Está entendendo isso ou não? No livro de Deuteronômio, o homem que não pecou, a morte não tem poder sobre ele. Portanto, se Adão não tivera pecado, ele não teria morrido. E como ele era inocente, o que o diabo pediu para Deus? Para devolver nós outros sangue inocente. Adão poderia morrer e salvar sua esposa. Por quê? Morreria hoje, no terceiro dia, ressuscitaria e Eva estaria agradecida por ter morrido, ter derramado seu sangue e ressuscitaria no terceiro dia para salvar sua família. E nós outros estaríamos salvos. E Cristo? Não necessitaria Cristo venir morrer por nós outros. Porque aí eles comeriam a árvore da vida e aí todos os humanos estariam eternamente salvos, escorridos para Deus. Mas por la falha de ele, não ter permanecido e honrado a Deus, o que passou? Expulso também com sua esposa del Edém. 2 ángeles com 12 espadas, aí prendida, para não permitir que eles volveram em pecado adentro del Edém. Porque Deus nos criou para viver em Edém. Deus não nos criou para viver em deserto. Deus nos criou para viver em sua presença. Fomos hechos para viver na presença de Deus para toda a eternidade. Mas por la debilidade de Adão, porque todos pecaram, nós outros estamos incluídos, porque a sangue contaminada do pecado de Adão contaminou todos nós outros. Portanto, Deus, acabei de ler, a graça de Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer e fazer o papel que Adão não hizo. Então, que morre o primeiro, mas o segundo levanta para salvar a todos. E Cristo levanta com poder e com graça, vai para a cruz, derrama seu sangue inocente, para que todo aquele que ia crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o homem falhou, mas Cristo veio e hizo o papel que ele tinha que fazer. Por isso a Bíblia considera, para dar exemplo para nós outros, Cristo é o nóbio da igreja. Porque um dia ele vai vir, ele está agora preparando casa para nós outros. Mas ele prometeu, um dia eu volverei para levar-vos, para viver, porque na casa de meu Padre há muitas moradas, há muitas viviendas na casa de meu Padre, e eu vou preparar uma casita allá, para onde eu estiver, esteais vós outros também comigo. E isto
É o amor de Cristo, que teria que ser o amor de Adão, mas Adão não conseguiu entender a mente de Deus. Portanto, irmãos, a salvação é por graça. Não depende de mim, nem depende de você. A salvação depende da graça de Deus. Quando Deus amou o mundo que somos nós outros, o pueblo que vive em el mundo, e falou: vai, morre, derrama sangue, lava eles, justifica o pecado de cada um de eles, a todos aqueles que aceitar. É alcançado por la graça. La graça é porque é de graça, é free, não se paga. Eu prediquei há 3 miércoles atrás que há dois fé, há dois tipos de fé. Uma é a fé de Cristo e a outra, a fé de Cristo é o que? Vertical. E outra, horizontal, fé horizontal. Para ser salvo, não necessita de obra, com a fé horizontal, porque Cristo já obrou por nós outros. Cristo já hizo toda a obra na cruz para nos salvar. Você não necessita estar subindo montes arrodillados, não necessita estar carregando cruz pesada, porque Cristo já hizo isto por você, por nós outros. Toda a obra de fé que tinha que ser hecho, Cristo hizo por nós outros. A fé vertical é a fé que Cristo, Ele mesmo creu, que se Ele morira, muitos de nós outros vendriam hasta Ele e aceitava para ser sua morte, nossa morte, seu sacrifício, nosso sacrifício. Essa é a fé horizontal. Pastor, então você não necessita de obra, você está escutando mal, eu não falei isto. A fé vertical não, porque Cristo já obrou. Agora, a fé horizontal, que é a fé de viver em el mundo e provar para el mundo quem somos em Deus. Essa é a fé horizontal. Mostra-me tus obras. Mostra-me tus obras, que eu vou falar o quanto você crê. Porque não há fé sem obra. Alguém chega, me dá um pedaço de pão, e você habla: não tenho um pedaço de pão, dinheiro eu não posso te dar, porque meu dinerito é ganhado com sudor, mas vou orar por você. E ora, despensa, manda a pessoa ir para casa com hambre. E a pessoa vai para casa com hambre, porque você não teve a obra, você teve a fé diabólica de pensar que uma oração vai llenar a pança de alguém. Não, se alguém está com hambre, ele quer comer, ele não quer saber de sua fé. Mas se você entrega um pedaço de pão primeiro, mostra sua obra como cristiano, mostra que você é diferente, mostra que Deus reina em sua vida, que você tem misericórdia por aqueles que necessitam. A misericórdia de Cristo necessita alcançar-nos, porque é através da misericórdia é que podemos apoiar, ajudar e estender nossa mão para alguém que está caído. A misericórdia de Deus é o que nós outros temos que ter, para provar para o mundo que nós outros não somos como o mundo. Nós outros fomos cambiados por el poder da sangue de Cristo Jesus. Nós outros fomos alcançados por la graça de Cristo Jesus, e nós outros estamos crescendo de fé em fé e de vitória em vitória, porque a graça solita uma vez é para te dar uma luz, para sair da lei, um foco, um facho de luz, para sair da lei. Crê em mim, será salvo, Cristo falou. E damos o primeiro passo e cremos. E agora, o que tenho que fazer? Quantos anos você vai viver na terra? Não sei bem, mas a Bíblia habla 70, 80 anos. Então, temos que caminhar os passos de Jesus. Caminhar, crescer, como aquele que é o grande, que é Cristo, que nós outros como irmãos
seguimos seus passos, fazendo a obra, crescendo, sendo moldeado por la palavra de Deus. Por la obediência, nós outros alcançamos crescer. Não é se quedar em casa, dormido. Deus te entregou tempo. Deus te entregou tempo. Tempo para você usar, dividir. Tempo para nascer, tempo para crescer, tempo para tudo. Tempo para sua esposa. Homens que não têm tempo para sua esposa. Tenho tempo para trabalhar, tenho tempo para pescar, tenho tempo para divertir, para jogar pelota. Mas quando a esposa, amor, estou necessitando de ir no mall. Você poderia ir comigo? Não, meu amor, não tenho tempo para mall. Hoje eu já marquei futebol com meus amigos. Wake up. Divide seu tempo. 8 horas para trabalhar. Não, pastor, me gusta trabalhar 12 horas. Que trabalha essas 12 horas? Mas põe tempo para sua esposa. Dá tempo para seus filhos. Porque os filhos são o quê? Regalos de Deus para nós outros. Regalos, não são suyos. E Deus te entregou seus filhos em suas mãos, porque Deus confia que você vai criar esses filhos e crescer eles em graça e em sabedoria de Deus. E quando você quita tempo para seus filhos, traz seus filhos para a escola dominical, traz seus filhos para aprender a palavra de Deus, ensina seus filhos a vir à igreja miércoles e domingo. Ah, mas tem escola. Que escola, irmão? Tempo de escola é temprano, às 3, 4 da tarde. Ah, mas está jogando pelota, está jogando não sei o quê. Ei, não permita que o sistema quita o tempo de você educar seus filhos. Porque é isso que o diabo quer. É que o sistema ocupa todo o seu tempo e você não tem tempo de educar seus filhos na casa de Deus. Portanto, ensina seus filhos o caminho que deve andar, para quando eles crescer, nunca vai olvidar de estar na casa de Deus. Quantos padres criaram filhos e não deram tempo para seus filhos, não educaram, não ensinaram a vir à casa de Deus? Ao contrário, entregam um celular para que o celular seja o babysitter de seus filhos, porque não querem saber de filhos. Não deram tempo para os filhos. Trabalharam muito. Ganharam dinheiro. Fizeram tudo. Mas não deram tempo para os filhos. No tempo de ensinar, é hasta 18 anos. Mientras os filhos estão dentro de casa, dependendo de você, é tempo de ensinar seus filhos a servir a Deus. Porque quando inteira 18, eles se vão. E quando eles vão sem aprender a servir a Deus, eles nunca vão ir a uma igreja, nunca vão servir a Deus, nunca vão buscar o mundo. E vai viver uma vida que talvez os padres não vai agradar. E às vezes os próprios padres vão estar criticando eles. Por que você bebe tanto? Por que você droga? Por que você rouba? Por que você faz isso? Porque e os filhos, se tiver coragem, é porque tu, papá, não tuvo vergonha na cara. Tu, papá, fiz o tempo para trabalhar, ganhar dinheiro. Tu, papá, tuvo tempo para rugar, para fazer tudo, mas nunca me ensinou a servir a Deus. Portanto, como você quer que eu sirva a Deus agora? Depois que eu estou grande, vou fazer aquilo que aprendi na escola com meus amigos, porque meus amigos me ensinaram mais do que você. Papás são responsáveis por seus filhos. Dá tempo para seus filhos. Dá tempo para sua esposa. Dá tempo para seu trabalho também. Necessita de ganhar dinheiro. Dá tempo dividido para Deus. Esse tempo, domingo é dia de quê? Cristo ressuscitou domingo. Portanto, domingo não é dia de trabalho, não é dia de festa, não é dia... Domingo é dia de estar na casa de Deus, na escola dominical, em um culto, 2 cultos, whatever culto que você quiser, mas aprendendo, sentado, aprendendo como ser guiados por Deus. E se você não faz isso, tenha certeza que um dia você vai arrepender
Aventa uma água na boca de Samuel aí, porque está dormindo. Atrás de você, Tito, mira, cutuca ele. Não vai, leva Samuel del banho e dá um banho nele para ele despertar. Irmãos, a vida é hermosa. A vida é beautiful. E Deus tem o controle de tudo. Mas nós outros temos responsável por nossos atos. Somos filhos de Deus. E temos livre-arbítrio para ir e para volver. Lo que muitos não creem em livre-arbítrio, nós outros podemos decidir hoje. A partir de hoje eu não fui nada disso que você está falando, pastor. Eu fui como Adão. Eu fui irresponsável. Mas a partir de hoje, eu quero cambiar minha vida. Eu quero ser responsável por minha esposa, por minha família, por meus filhos, por meu trabalho. A partir de hoje, porque é uma decisão que você tem que tomar em sua vida. E se você não toma, você nunca vai alcançar a ser feliz, ter paz em meio das tragédias, em meio dos problemas. Aqui tem um homem. Não estou apontando para arriba, estou apontando eu. Aqui tem um homem, pastor Carlos dos Santos. Se você me pedir dinheiro, pastor, tem dinheiro? Não tenho. Não tenho dinheiro. Graças a Deus, eu pedi a Deus para me dar o suficiente. E o que ganhamos na igreja, reformamos a igreja. Não tenho a usurpação de ter uma casa grande de 3 pavimentos, de 20 banhos. Não. Eu decidi ter uma casita pequena, suficiente para mim e minha família, e ensinar para meus filhos que é melhor viver em uma casa pequena, mas unidos e com gozo no coração, e com a satisfação de ter filhos em volta de você, uma esposa em volta de você, e viver para adorar e louvar a Deus. Aqui tem um homem que eu decidi fazer isso em minha vida. Criei 2 filhos. Danny e Dave aqui cerquita de mim. Mas tenho 4 filhos. Criei 2 filhos cerca de mim. Mas eu tenho esse testemunho que a igreja já sabe. Meus filhos nasceram e cresceram aqui. Hoje meus filhos já passou de 18. Tem 19, tem 20, 21, Dave. Daniel tem 22. Mas há um que cresceram, foram para a universidade, está estudando fora, mas todos os viernes, tem a responsabilidade de volver e tocar piano na casa de Deus. E não é porque eu hablo, é porque ele sabe de sua responsabilidade. Porque agora ele vive por ele mesmo. Se ele diz, papá, pode comprar, meu, é você que sabe. A tarjeta é sua, é você que vai pagar, é você que decide, porque hasta os 18 eu ensinei meu filho como viver em este mundo e como servir a Deus. Agora, ele toma as decisões. Mas as decisões que ele tem tomado é venir servir a Deus e viver uma vida para o honor e para a glória de Deus. Meu outro não está aqui porque é soldado, está no exército, está por allá. Mas é um servo de Deus também. Meus outros 2 filhos são servos de Deus, toca e canta na casa de Deus. Portanto, eu posso dar esse testemunho. Eu posso. Sabe por quê? Porque quem habla isto é Timoteo, é quem habla. Se você cuida bem de sua casa, você pode ser um pastor para cuidar de minhas ovelhas, do povo de Deus. Se eu aprendi a cuidar dos meus, eu sei cuidar de aqueles de Deus também. Tudo que predico neste lugar é exatamente o que eu vivo em minha vida particular. Portanto,
para predicar a palavra de Deus, para predicar fé, é necessário primeiro você viver a fé. É necessário você primeiro viver a palavra de Deus, para quando você subir no púlpito, você não esteja falando mentira. Portanto, eu hablo para esta igreja. Nossa igreja não é nem armeniana, nem calvinista. Nossa igreja é Cristo, é o centro. Porque foi o próprio Cristo, quando foi fundar a igreja, ele falou: sobre esta roca edifico minha igreja, e as portas do inferno não têm poder sobre ela. E portanto, eu prefiro que nossa igreja não esteja em los filósofos calvino, e nem los filósofos armênio, e nem em filósofo nenhum. Eu prefiro que nossa igreja esteja pisada em la roca de esquina, que é Cristo. Portanto, cada palavra que se predica em esta igreja, cada palavra que se predica miércoles, e cada palavra que se ensina na escola dominical, e cada palavra que predico aqui domingo, você não vai chegar, não vai nunca mirar de eu chegar e falar: mano, eu penso que deve ser assim. Você nunca vai escutar eu falar, eu penso. Eu hablo assim. Aqui na palavra de Deus está falando assim. E portanto é o que eu predico, é a palavra de Deus. Portanto, aqueles que hablam que não há livre-arbítrio, eu hablo, sim há livre-arbítrio, porque Deus, allá no Edém, falou para eles: se quiser comer, que coma, mas se quiser obedecer, viverás para sempre em minha presença. Eles não quiseram comer, desobedeceram, dependia de eles, não dependia de Deus. Deus não pôs anjos atrás de Adão e Eva para que darei, não coma, não coma, não coma. Deus não põe anjos atrás de você para estar te cuidando você todos os dias. Você tem o Espírito Santo de Deus adentro de você, para poder te guiar, para te orientar. Por isso, nós outros não somos guiados como a lei guiava, por las letras, porque a letra mata, mas o Espírito edifica. Nós outros temos agora o que aqui? Temos o que? Consciência. A salvação é por nossa própria consciência. Eu quero um dia ir para o céu, eu quero ser salvo, eu quero ser um homem melhor, eu quero tomar decisão, eu tomo a decisão de viver em obediência a Deus, porque obedecendo a Deus, minha vida será muito melhor, meu futuro será muito melhor. Em obediência a Deus, minha esposa vai me amar, meus filhos vão me amar, e eu vou amar a todos, e eu vou ter o que? Sobretudo, eu vou ter misericórdia de aqueles que necessitam de minha misericórdia. Assim como eu um dia necessitei da misericórdia de Cristo para ser salvo, há muitos que necessitam de minha misericórdia para predicar e ensinar a palavra, para que eles também possam escutar e venir por Eloir, Davi falou o quê? Davi falou o quê? Escondi sua palavra em meu coração para não pecar em contra de ti. Por ouvir a palavra de Deus. Number one, 5 sentidos. Eu escuto a palavra de Deus e começo a meditar na palavra. A hora de eu necessito ver exemplos de quem já são cristianos, daqueles que já servem a Deus há mais tempo. E aí chega e vai ver você fazendo pura tonterias por aí. Aí, irmão, esse é cristiano e vive pura fazendo tonterias, peleando com sua esposa, uns hasta golpeando, outros fumando e tomando cerveja e falando que é cristiano, outros pura peleia, e os filhos não obedecem a seus pais. Então, tenho que ouvir primeiro, tenho que ver nosso testemunho, tenho que ver homens e mulheres dedicados à obra de Deus, que escute a palavra de Deus, e que a Bíblia habla, não mente, porque mentir
é obra del diablo. El diablo é para... Não, não minto, nunca mais. Ah, não, habla uma mentirita aí, é para ajudar o seu amigo. Não, mentira não ajuda a nadie. Mentira me leva para o inferno. E eu tomo a decisão de não falar mentira. Isso é nossa decisão. Isso é nós outros que tomamos a decisão. Portanto, quem serve a Deus, quem obedece a palavra, quem está em la casa de Deus para alimentar de Deus, porque isso que estou fazendo aqui, irmãos, vou terminar a hora, 5 minutos. Vocês já estão com hambre, não? Vai para a cozinha comer taco. Para alimentar a carne, necessitamos comer taco, steak, arroz, frijoles e verdura. Para alimentar nosso espírito e nossa alma, necessitamos o mesmo: ovo frito, steak grande, carne, hueso para chupar os tucanos, os tuétanos e lá. Só que não é físico, é isto que estou ensinando aqui hoje. É a palavra de Deus. Não é também os pastores que não estudam, não lê Bíblia em casa, não conhece de nada, não sabe o que é a palavra, não sabe dar uma explicação sobre uma palavra, e quando vai para allá, para a frente da igreja, está aí predicando chistes e predicando coisas que não traz crescimento para a igreja e não ensina a igreja a crescer em graça e conhecimento. Para ser pastor, tem que saber da responsabilidade que nós outros temos de alimentar o povo de Deus com bom alimento, para que o povo de Deus possa crescer em graça, conhecimento e desfrutar de la paz que o mundo não tem, apenas Deus pode dar para nós outros. La gracia é quem salva. La gracia é o primeiro passo, a primeira milha. Mas as outras milhas é minha obediência e minha fé em permanecer em la gracia. Permanecer em la casa de Deus, aprender sobre Deus, saber o que Deus tem para mim. La gracia é a primeira milha, a segunda e terceira milha é você que caminha. E se você decidir caminhar dentro de la gracia, Deus está contigo. Deus caminha contigo. Deus não deixa sua mão jamais. Primeiro, graça. Que eles hablam, que é pura graça. Não depende de nós outros. E livre-arbítrio, prediquei também. É porque Deus amou e entregou seu Filho para todos aqueles que nele creyeram. Todos que creyeram serão salvos. Todos que creyeram alcançam a graça. E para sair de, se perde a graça, perde. Porque o dia que você deixar de vir à casa de Deus, aprender as coisas de Deus, você esfria espiritualmente e você começa a não querer vir mais à igreja. E isto é a graça esfriando dentro de você. Não é porque a graça se vai. Não é porque Deus te abandona no meio do caminho. É você que abandona a Deus por tantas coisas que o mundo oferece. E você abandona a graça e vai viver o mundo. Mas Deus nunca nos abandona. Nós outros, se quisermos, quedamos aqui hasta Cristo venir para nos levar. Como a igreja bautista e as igrejas de Calvino habla, salvo para sempre. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que uma vez salvo, se permanece, salvos para sempre. Mas se não permanece, não alcançará a corona eterna. Uma vez salvo, se permanecer, alcançará a corona de vida.
Eis que estou à porta e golpeio a porta. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cenar com ele. Se não abrir, é uma decisão tua. Abrir a porta para Cristo entrar. Se você não abre, Cristo não vai entrar. Porque é uma decisão de cada um de nós. Amém? Alguém entendeu alguma coisa? Hã? Qual você prefere? Ser de Armênio, de Calvino ou ser de Cristo? É melhor. Cristo é melhor. Conhecer a Bíblia, não através de filosofias vanas por aí. Não nos llenar de filosofias como tantos pastores que vai a institutos bíblicos, se llena de filosofias, se llena de teologias e olvida que o Deus da Bíblia é o Deus que salva, é o Deus que transforma, é o Deus que faz de nós outras pessoas melhor. É o Deus da Bíblia, não é o Deus das filosofias, não é o Deus del mundo. É Cristo Jesus. Que Deus me los bendiga. Vamos poner em nossos pés. Venga, David. No segundo dia que estava em casa, cheguei em casa viernes, no hospital. No segundo dia, sábado, eu saí a caminhar de aí hasta aquela igrejita allá. E não podia caminhar de aí hasta allá uma semana antes. E eu, no segundo dia que cheguei do hospital, eu comecei allá, na cancha, e falei, vou ver se consigo chegar em la iglesita blanca. Eu agarrei meu headphone, liguei meu celular em as músicas mais antigas que eu há 60 anos atrás, 50 anos atrás escutava, e eu comecei a escutar as músicas antigas e caminhando. Fui allá e comecei a chorar, porque as músicas antigas de verdade hablam sobre a alma de Deus. E eu falei, porque eu já posso respirar. Em el segundo dia que saí do hospital, eu vou começar a cantar em minha igreja sempre que puder, para louvar a Deus. A parte de predicar, sempre vou cantar. Esta música tem 55 anos que não canto. Não sei se vou acordar tudo, mas vou cantar porque me deu vontade de cantar. Cortaram em madeiro. Vou cantar em português. Vocês devem saber aí em suas línguas, porque é muito antigo e geralmente aí são cantadas em México, Estados Unidos, por toda parte. Cortaram madeiro. Vou cantar em português, algumas palavras vou tentar traduzir em espanhol. Mas apenas escute. Não sei se vou alcançar toda a letra, vou cantar hasta poder. E que seja para o louvor e para a glória de Deus. Cortaram o madeiro e hicieron na cruz para mi Salvador. Madeiro lavrado com clavos clavados, pesada quedou. Ele carregou a cruz, el caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo em la cruz por mim e por ti. Foi hecha assim la cruz de mi Salvador. Madeiro lavrado com clavos clavados, pesada ficou.
Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malhechor. Tiram e água eram, Jesus rechaçou. Se és el rei de los judíos, em la verdade eu sou. Mi reino é eterno, não sou deste mundo, e aqui eu não sou. Foi hecha assim la cruz de mi Salvador, madeiro lavrado com clavos clavados, pesada quedou. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias. Eu vou orar, irmãos. Se há alguém aqui que necessita de uma oração, se há alguém que quer vir aqui adelante, eu vou estender a mão e vou orar para quem necessita de uma oração. Eu quero orar. Se há alguém que necessita de uma oração, não passo aqui adelante e eu quero orar por você. Não importa quem, se necessita de uma oração, eu quero orar. Se não, queda de onde você estiver e ora comigo. Amado Deus e Padre que estás no céu, primeiramente eu quero te amar o quanto eu te amo, Senhor. Quero te dizer que eu te amo, Senhor. E que aqui há uma igreja que te ama também, Senhor. Aqui há um povo que te busca dia e noite, Senhor. Aqui há um povo que vem a tu casa orar, Senhor. Aqui há um povo que vem nesta casa para receber palavras, Senhor. E nós outros somos agradecidos a Ti, ó Deus. Primeiramente por nossa salvação, Senhor. Somos agradecidos porque o Senhor tem nos mantenido em Tu presença, Deus. Somos agradecidos, Senhor, porque Tu salvas pessoas que têm um coração dedicado, que têm um coração humilhado delante de Ti. Somos agradecidos porque Tu palavra tem alcançado pessoas. Somos agradecidos porque nesta manhã Tu palavra falou de novo, Senhor. E nada vai sair vazio deste lugar, Senhor, porque isso é uma garantia, Senhor. Tu falaste que quando nós outros venimos em Tu presença, nós outros não vamos volver vazio, e Tu está nos llenando nesta manhã. Senhor, eu quero orar, porque eu quero Te pedir, derrama suas bendições sem medidas, Senhor, sem limite, sobre a vida desse povo, Senhor. E que eles possam entender, Senhor, que fora de Ti não há salvação. Que eles possam entender que possamos ser cambiados, transformados aqui em Tu presença. Espírito Santo, habla com aqueles que não hablam a língua hispana, Senhor, que aqui está em nosso meio. Eu rogo, Espírito Santo, que ponha uma mensagem no coração de eles, que essa mensagem que nós outros pregamos, eles escutaram, que possa sair lleno de Tu graça deste lugar. Amado Deus, queremos Te glorificar sempre e queremos Te agradecer sempre. Eu agradeço por esse alimento que vamos alimentar juntos agora em la cozinha. Las manos que fizeram, Senhor, venga bendizer, Senhor. E que esta casa possa ser uma casa de oração. E que aqui nesta casa
sus hijos possam venir a alimentar de ti. Em el nombre de Jesus, Senhor. Em el nombre de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Padre, a dulce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós outros hoje e para todo sempre, que a igreja diga amém.